Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor, e é impossível medir a sua grandeza. Pula lá para o verso 18 do mesmo salmo, e ele diz assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve o clamor dos aflitos e os livra. O Senhor protege todos aqueles que o amam, mas destrói os perversos. Nós podemos terminar lendo esse salmo junto? O último versículo, versículo 21. Vamos lá? Eu estou lendo aqui na NVT. Se você está com seu smartphone aí, joga na NVT também. Quem não está, vamos na NVI mesmo. Vamos lá, o verso 21. Todos em uníssono em bom som, hein? Louvarei ao Senhor, e que todos na terra louvem o seu santo nome para todo sempre, para todo sempre. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar? Hoje é uma noite de louvor, de louvar o Senhor. E sabe por que nós louvamos ao Senhor? Porque Ele é digno. Ele é digno, isso significa que Ele merece louvor por quem Ele é, por aquilo que fez, por aquilo que faz, para todo sempre. Pode então, nessa hora, levantar as suas mãos e bendizer o nome do Senhor. Seja em gratidão, seja em louvor, seja em arrependimento. Reconheça quem Ele é nessa noite. Espírito de Deus, Tu és santo, e o Senhor está aqui nessa noite se movendo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é entronizado em meio aos louvores do Teu povo. Nós estamos aqui bendizendo o Seu nome, que é santo, eterno, para todo sempre. Não há ninguém como Tu, ó Rei das nações. Quem não Te temerá? Quem não glorificará o Teu nome? Oh Deus, que habita em luz inacessível, mas que para nós se revelou em Cristo Jesus. A face que estava escondida no alto da montanha encarnou-se e revelou-se em Cristo Jesus. Nós podemos conhecer quem Tu és. Nós podemos entrar neste lugar disponível e adorar eternamente a Cristo Jesus, que é digno. E não importa as nossas circunstâncias, se estamos sofrendo, se estamos chorando ou se estamos alegres, em todo tempo Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Então nós louvamos ao Senhor, simplesmente louvamos, não importa as circunstâncias. Nós louvamos ao Senhor por tudo que és, por tudo que fazes. Tu és aquele que abre caminho aonde não há. É o Deus que vai à frente abrindo caminho no impossível, que quebra as muralhas, que derruba as muralhas, que quebra toda prisão, toda algema. E nós cantaremos ao Senhor com muito louvor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor com muito louvor. Homenagem aos nossos amigos assembleianos de hoje. Quem veio da assembleia aí? Essa é pra gente, hein? Tem que dançar, hein? Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar.
Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção. Comece a cantar com muito louvor, 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 cante com muito louvor, com muito louvor, eu louvarei ao teu nome, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Nós louvamos com os instrumentos, nós louvamos com a dança, nós louvamos com a nossa voz, com o nosso movimento, porque tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Me disseram, falou assim, vai no Jope, porque lá você vai encontrar uma galera muito animada. Não tô vendo. Não deixa passar vergonha não, gente. Deixa eu ouvir, Cadê deixa esse eu povo ouvir aqui, animado deixa eu aí? ouvir. Fraca, eu não ouvi nem o Jânio gritar. Eu não ouvi, você ouviu, pastor? Deixa eu ouvir. Esse pessoal do Jope aqui é animado ou não é, gente? Vem pra frente então. Cadê? Esse pessoal do Jope aqui é animado ou não é, gente? gente? É uma canção que todo mundo conhece. A pastora Jomara vai E dirigir eu agora. não aceito você ficar parado. Amém, irmão. Glória a Deus. Fala pro seu irmão aí, vai. Você não vai ficar parado, não. Fica parado não, hein? Vai ficar parado, não, amém, Júlio? Entra Vai no ficar swing parado, de Jeová não, aí, amém? Sim, amém ou não? Meu querido, a grande evidência de alguém que morreu em Cristo e está vivo por Cristo é movimento. Amém. Nada diante de Deus permanece estático. Nada. Vamos ver então se realmente fomos lavados e redimidos pelo Jesus. Amém. Então quero ver, vamos ver então. Vamos cantar isso então, em nome de Jesus, amém. Ó. Aumenta aí o verso pra nós. Louvaremos Com pandeiros, louvaremos, louvaremos todos juntos, louvaremos, louvaremos, louvaremos com trombetas, louvaremos o quê? Com as flautas, louvaremos com as palmas, louvaremos. Quero ouvir todo mundo, hein? O quê? E todo ser que ora, todo ser que ainda respira e com canções de alegria levantemos, celebremos com as danças que se ouça por todo mundo que louvaremos, louvaremos.
Morto, ó. Morto. Cadê a gente? Com as palmas, ó. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Bora, Igor. Bora, João. É proibido ficar parado. Estou na casa de meu pai. Porque é proibido. Estou na casa de meu pai. E é proibido. Estou na casa danada. Desse jeito aí você tá não. E é proibido ficar parado. Estou na casa. Só bomba, só bomba. A música fala assim, ó. Eu ouço vivas de grito de júbilo. Aí o que você vai fazer? Quer ouvir o Jônio, hein? Quero ouvir o Jônio, hein? Aí vão cantar. Eu ouço grito de vivo. O que você vai fazer? Quero ouvir o Léo, hein? Quero ouvir o Léo, hein? Eu ouço gritos de viva de júbilo. Eu ouço grito de viva de júbilo. Eu ouço gritos de viva de júbilo. Pode melhorar, não tô ouvindo, Júlio. Eu ouço gritos de viva de júbilo. Eu ouço gritos de viva de júbilo. É o arraial de Deus. É o arraial de Deus. Por isso é proibido. Estou na casa de meu pai. Aqui a liberdade é proibido. Vamos quebrar, vamos quebrar. 1, 2, 3. É proibido. Estou na casa de meu pai. Por isso é proibido. Vai na introdução. Quero ouvir o grito lá em cima em 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Agora sim. Agora sim. Bora, gente. Acabou não. Tudo que tem Fôlego. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. tudo que tem Fôlego. louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo de dia, louvo à
fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Diga louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Como nosso Deus, poderoso nas batalhas e para salvar a nossa vida, a chama que não apaga nunca, a voz que ainda nos fala da sarça, hoje nos chama para caminhar em direção à sua vontade, ao seu propósito. Não há ninguém como o Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Não há ninguém como Tu, Jesus. Não há ninguém, não há outro maior, melhor, incomparável como o Senhor. Aleluia. A chama que não se apaga, a voz que ainda nos fala, o nome impronunciável nos chama para chegar mais perto. Apareceu o amor, Moisés na sarça ardente. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Quem é como o nosso Deus? Fiel como o nosso Deus. Quem faz como o nosso Deus? Ninguém mais como o nosso Deus. Os oprimidos e cativos, abrir o mar só afogar os inimigos. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Quem é como o nosso Deus? Fiel como o nosso Deus. Quem faz como o nosso Deus? Ninguém mais como o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Como o nosso Deus, quem faz como o nosso Deus? Ninguém mais como o nosso Deus. Oh, ninguém como o nosso Deus, como o nosso Deus.
O sangue que marca as casas, a haste que foi levantada, nos sará de toda praga. Escute isso. A face escondida no alto da montanha, a glória encarnada, revelada em Cristo. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Deus, e Ele será o nosso guia até o fim. Quem é como o nosso Deus? Fiel como o nosso Deus. E quem faz como o nosso Deus? Ninguém mais como o nosso Deus. E quem é como o nosso Deus? Insuperável em poder. Deus. E quem faz como o nosso Deus? Ninguém como o nosso Deus. A nuvem que aquece quando o dia é quente, o fogo que ilumina e vai à frente. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, Ele será o nosso guia até o fim. E voltará como um ladrão que não avisa. A noiva pronta acendeu a lamparina. Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem. Queremos estar prontos para o grande fim. Diga! Quem como o nosso Deus, fiel como o nosso Deus. E quem faz como o nosso Deus? Ninguém mais como o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Fiel como o nosso Deus. Quem faz como o nosso Deus? Não há ninguém no céu ou na terra além de ti. Quem é como o nosso Deus? Como o nosso Deus. Quem faz como o nosso Deus? Ninguém faz como o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Ele será o nosso guia. Jesus será o nosso guia até o fim. Ele será o nosso guia até o fim. Oh, como nosso Deus não há, não no céu ou na terra, como nosso Deus, não há outro como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Jesus. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Quando nós elogiamos alguém, quando você chega para a pessoa que está do seu lado e fala: poxa, como você está bonito hoje, como você está cheiroso hoje. Quando a gente recebe um elogio, geralmente a gente fica até com a postura mais: nossa, obrigado. Você acha isso ao meu respeito? Todo mundo aqui gosta de ser elogiado, não é verdade? Sem falsa modéstia, todo mundo aqui gosta de ser elogiado. E de tantas coisas que a palavra louvor significa, uma delas é elogio. Louvar ao Senhor significa elogiá-lo, dizer quem Ele é. Meus irmãos, nós temos mais de 1000 motivos para louvar e louvá-lo por quem Ele é. É Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele quem nos cura das nossas iniquidades. Foi o Senhor quem nos redimiu da cova da morte e do pecado e nos chamou para a sua glória. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor é eterno e nunca acaba. Ele é tardio para se irar, tão paciente, tão longânimo. Ele é santo e separado dos outros. Ele é o único Deus, vivo e verdadeiro. Não há outro Deus além dele. Não há. Os outros não passam de ídolos das nações que serão lançados no fogo. Mas o nosso Deus está vivo e Ele reina e reinará para sempre.
Será que nessa hora você pode, juntamente com os anjos dos céus, levantar as suas mãos e abrir a sua boca e louvar ao Senhor? Elogie o Senhor com as suas próprias palavras. Diga a Ele quem Ele é. Não há ninguém como o nosso Deus. Oh, não há santo como tu, Senhor. Não há digno como o nosso Deus. Elogie o Senhor, diga essa palavra de louvor. Deixa fluir da sua boca nessa noite louvor àquele que é digno.
sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. sofrendo? Pergunta aí pro seu irmão, você está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Pergunta aí, você está feliz hoje? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Quem aí está doente? Ninguém, aleluia. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, quem aqui cometeu pecado hoje? Ah, nós tem alguém aqui que não tem uns que não cometeram, aleluia. Ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quantos justos nós temos aqui? Quantas pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus e que agora podem ser chamadas justas nós temos aqui? Vamos orar. A Bíblia nos dá a receita de todos os problemas. Tá sofrendo? Ora. Tá feliz? Cante louvor. Tá doente? Ora. Nós vivemos em uma geração que a gente não ora mais, porque a oração é uma batalha, é uma guerra, e a gente não quer guerrear mais.
Pegue na mão do seu irmão. Vamos nos colocar em posição de guerra e vamos orar. Pergunta aí se seu irmão está sofrendo, se ele está doente. E vamos orar pelo Senhor. Pai, obrigado por mais um Job. Obrigada por cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Pai, eu coloco a vida de cada um desses jovens na Tua presença, Deus. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, Deus. Eu coloco a vida das pessoas que estão sofrendo, que estão passando por problemas, que precisam, Senhor, de uma ajuda, que precisam de um milagre da Sua parte, Pai. Que eles orem, que eles acreditem no poder da oração. Nós somos jovens que conhecem o Senhor, e conhecer o Senhor parte do princípio que precisamos orar, que precisamos nos comunicar com o Senhor, Deus. Então venha sobre nós, Pai, que nós sejamos jovens que guerreiam, que estão em batalhas, uma batalha espiritual, uma batalha que nós não conseguimos ver, mas uma batalha que é real, que nós venhamos entender o compromisso disso, Deus. Pai, que a oração seja, Senhor, um princípio primordial na nossa vida, que a gente viva uma vida de oração, que nós venhamos ser cheios do Senhor através da oração, Pai. Eu oro, Senhor, pelos jovens que estão doentes, e eu oro que a cura do Senhor venha sobre a vida deles, porque o Teu nome é poderoso. Nós oramos ao nome de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é fiel, que é justo, que detém todo o poder. Então cure, Senhor, traga paz, traga alívio, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos o Teu nome, que o Senhor seja adorado e que esse culto seja para que o Senhor seja glorificado e o Teu nome exaltado, em nome de Jesus. Amém. Como estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Ah! Gente, o que tem dia 12/7? Ah! O que você vai vender, Marisabela? O que você vai vender no Arraiá? Ah, o que você vai vender, ô Gustavo? O que você vai vender? Touro mecânico. O que você vai vender, Jaque? Caldo. Quem aqui não sabe o que vai vender? Procure o seu líder em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. É para todo mundo estar aqui no dia do Arraiá. Vocês entenderam? Amém. Ah, o motivo do Arraiá. Qual que é o motivo do Arraiá, gente? Missão do quê? Missão da África. Então, a gente vai fazer o Arraiá, porque nós vamos fazer a primeira conferência do JOP da história. E essa conferência vai ser lá em Moçambique. Contribua com missão. Amém? Pastor Samuel Ur. Primeiro sou eu. Perdão. Marcos Najar. Vim dar um recado muito importante para vocês. Por favor, coloque aí. Próximo sábado a gente tem um espetáculo muito especial, muito diferente. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que nós temos deixado Deus nos moldar? Ou a gente tem tentado adaptar e tomar o controle para encaixar com os padrões desse mundo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse espetáculo. É um espetáculo super maluco. 2 cientistas tentam arrumar fórmulas para criar os seres humanos perfeitos. Mas aí o colapso acontece e a verdade vem à tona. Então, dia 28, eu espero você. Convide mais uma pessoa. É uma mensagem evangelística, mas também é uma mensagem para cada um de nós. Amém? Pastor Samuel. CIA, gente. Graça e paz, gente, tudo bem? Olha, eu ouvi dizer que a atriz principal desse espetáculo está arrasando, né, Vitória? Vou falar só isso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Eu queria ler um texto da Bíblia. Que bom estar aqui, faz uns dias que eu não tive o privilégio de pregar aqui no JOP. E hoje estou aqui. Quero falar contigo algo que o Senhor falou no meu coração essa semana. Espero que Ele fale no seu coração também. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Jesus está voltando para Cafarnaum. Se você ler Marcos capítulo 1, você vai ver, Jesus começa o ministério dele em Cafarnaum. Ele começa o ministério dele
de acordo aqui com o livro de Marcos, né? Ele chama os discípulos, depois ele expulsa demônios e ele vai e cura a sogra de Pedro, lá na casa de Pedro, em Cafarnaum. Daí ele vai pela Galileia, faz muitos milagres e ele volta para Cafarnaum. E é muito interessante que Jesus volta para o ponto de partida. Ele volta para o ponto de início. A maioria de nós não gosta de recomeçar as coisas, porque a gente pensa que recomeçar significa de alguma maneira que a gente fracassou, né? Que a gente não deu conta de fazer alguma coisa. Mas Jesus está recomeçando, Ele está fazendo de novo. Não porque Ele precisava, não porque não tinha dado certo, mas porque justamente o contrário, se deu certo, se é bom, por que eu não vou fazer de novo? Por que eu vou ficar inventando coisa nova para fazer, se eu já tenho uma coisa que Deus mandou fazer que está funcionando? Então, vamos ler comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei e raciocinando no seu íntimo eles pensaram: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não for Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas aí no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Então ele olhou para o paralítico, se dirigiu a ele e disse: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você: levanta, pega a sua maca e vai embora para sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos que estavam atônitos e glorificavam a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia que sempre nos alcança, nos atinge e mais uma vez está aqui com a gente hoje. Nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nosso coração e que nós possamos te ouvir. E que nós possamos ser cheios da tua palavra, da tua vida, da tua presença. Fala conosco nessa noite, ministra a nós, que nós possamos sair daqui diferentes, renovados, transformados em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se você já tinha ouvido falar dessa história do paralítico que Jesus curou, mas é uma história muito interessante, né? A gente consegue ficar imaginando o que aconteceu. Para a gente imaginar um pouco melhor, vou pedir à produção trazer o aparelho que eu pedi, para a gente ilustrar aqui, vamos ter um apoio visual. A produção não estava preparada, mas já está trazendo. Muito obrigado. Eu trouxe aqui uma cadeira de rodas. Nós sabemos que na época de Jesus não existia uma cadeira de rodas. Muito obrigado. É uma cadeira de rodas infantil, não é uma cadeira de rodas, vamos dizer, tradicional, mas é mais compacta, então por isso que a gente preferiu essa. Na época de Jesus não existia uma cadeira de rodas. As pessoas que precisavam fazer uso, né, de uma cadeira de rodas que tinham algum tipo de limitação, de deficiência, elas usavam uma maca. Então eu trouxe uma cadeira de rodas porque uma cadeira de rodas é uma maca moderna, vamos dizer assim. Na época de Jesus não tinha esse tipo de aparelho. As pessoas com deficiência precisavam se locomover, na verdade elas eram locomovidas, né? Alguém tinha que carregá-las. E era sempre ali com uma maca, com um tecido, com alguma coisa. Mas essa cadeira de rodas representa bem essa maca que a gente leu, que aquele homem paralítico saiu carregando dali quando Jesus curou ele. E imagina só você o quanto aquela maca acompanhou a vida daquele homem.
O quanto uma cadeira de rodas acompanha a vida de uma pessoa que não pode andar, que por algum motivo ela é, deficiente, paralítica. Eu sei que hoje a gente vive um tempo muito esquisito, e no tempo que a gente vive hoje, a gente fala que ser paralítico ou ter uma deficiência é ruim, a gente é acusado de capacitista, de discriminação, preconceito, alguma coisa assim. Nosso objetivo aqui não é, obviamente, diminuir quem tem uma deficiência. Mas eu imagino que ninguém que precise, é a minha imaginação, que ninguém que precise de uma cadeira de rodas realmente gostaria de estar lá. Provavelmente quem usa uma cadeira de rodas talvez até se acostumou com ela, mas se pudesse, não estaria sentado nela. Porque uma cadeira de rodas tem que acompanhar uma pessoa que é deficiente, por toda a vida dela. Ela não pode ir a nenhum lugar sem a cadeira de rodas dela. A não ser, obviamente, que alguém carregue. Mas se ela quiser ter um mínimo de autonomia, ela precisa de uma cadeira. E ela não faz nada sem essa cadeira. Nós, jovens, temos algo parecido que a gente chama de celular. Se a gente sai de casa sem o celular, para a gente que a gente saiu pelado, parece que está faltando alguma coisa. Mas ainda assim, se a gente precisar, a gente vive sem o celular. A gente consegue fazer as coisas normalmente sem o celular. Por mais que você ache que não, mas um dia você experimente sair de casa e deixar o seu celular em casa. Você vai conseguir viver, você vai chegar ao fim do dia vivo, você vai conseguir pegar um táxi. É um Uber antigo, você vai conseguir pegar um táxi. Você vai conseguir assistir um Netflix no cinema, é um tipo de Netflix antigo. Você vai conseguir comer um lanche sem pedir no iFood. É só você chegar na boca do caixa e pagar com algo muito antigo que se chama notas de papel. Você paga ali e você vai conseguir sobreviver. Mas uma pessoa que é deficiente, ela não consegue fazer as coisas do dia a dia sem a cadeira de rodas. Ela precisa. Você lembra daquele versículo: sem mim, nada podereis fazer? A pessoa que vive numa cadeira de rodas, a cadeira é quase isso para ela. Sem a cadeira, ela não pode fazer quase nada. Ela fica muito limitada. Ela fica muito presa. Então imagine você a cena. Jesus começa o ministério dele e quando ele cura a sogra de Pedro na casa de Pedro, a casa está tão cheia que as pessoas têm que ficar na porta para ouvir Jesus falar. Aliás, fazer um parêntese, que eu imagino que Pedro depois negou Jesus por